Olá, boa noite. 2015 terá vários feriados, muitos deles prolongados. Para os trabalhadores, a notícia é boa, mas para o comércio e indústria, a folga preocupa, porque, segundo empresários, reduz o faturamento. Apesar das críticas ao excesso de pausas no trabalho, a ciência garante que ela é benéfica e até ajuda no processo produtivo. Um programa desenvolvido pelo Sebrae do Rio Grande do Sul, em parceria com o CNPq, presta consultoria às empresas e incentiva investimentos na qualidade de vida dos funcionários. Entre as inovações estão as salas do ócio criativo, que são espaços dedicados ao lazer e ao descanso dos colaboradores durante o expediente. Para o sociólogo italiano Domenico De Masi, o homem precisa usar mais a tecnologia para ganhar mais tempo livre de descanso. No livro O Ócio Criativo, lançado em 2000, ele defende a simultaneidade entre trabalho, ócio e lazer. Mas quem vai falar melhor sobre o assunto são os nossos convidados, que o Fernando vai apresentar. Olá, Fernando. Olá, Suzete, boa noite. Boa noite. Boa noite você de casa que está nos assistindo. Para participar desse tema, convidamos a socióloga, coach Dilce Persílio, que atua em consultoria e assessoria há 15 anos, com foco na área organizacional e gestão de pessoas. Boa noite, Dilce, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Nosso segundo convidado é o gestor de projetos do Sebrae, Joubert Amado Camelo. Boa noite, Joubert. Seja bem-vindo também ao Sobre Todas as Coisas. Boa noite. Convidamos também o filósofo Adriano Correia Silva, diretor da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás. Ele também é pesquisador nas áreas de filosofia política, ética, filosofia do direito. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. E ao meu lado está a psicóloga Luísa Ferreira Rezende de Medeiros, doutora em Psicologia Social, do Trabalho, das organizações pelo Programa de Pós-Graduação do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da UNB. Ela que desenvolve pesquisas na área de saúde do trabalhador nas seguintes temáticas: violência no trabalho, assédio moral no trabalho e qualidade de vida no trabalho. Boa noite, professora. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. E você de casa que está participando, sabe que pode mandar suas participações no nosso e-mail sobre todas as coisas tv@hotmail.com. As nossas outras redes sociais, o Twitter, o @sobretodas, estão online no Facebook. O nosso telefone, que é o 3201-7708. E também tem o WhatsApp, que é o 8411-5840. Vou começar com você, Dilce. O que é o ócio produtivo? Bom, o ócio produtivo, ele está ligado a momentos de lazer que são fundamentais para nós, né, que trabalhamos aí. Nós ficamos hoje mais tempo acordados no trabalho do que em casa. Então, em casa a gente muitas vezes chega, fica rapidinho, já dorme, tem pouco tempo aí de relacionamento. Então, ideias que as empresas possam ter, que permitam que o colaborador descanse em momentos de trabalho, ou que invistam em, por exemplo, benefícios de premiações em viagens, ou cursos mesmos que nós, trabalhadores, fazemos durante aí o sábado, domingo, ou feriados prolongados, funcionam como um ócio que restitui um pouco aí da nossa saúde física e mental, mas que também ajuda na produção e no atingimento dos resultados por parte das organizações. Joubert, quando a gente fala em ócio produtivo, a gente está pensando só em aumentar a produtividade das empresas, ou a gente pensa também no bem-estar do trabalhador? Boa noite. Eu vejo a questão em dois caminhos. Veja só, a partir do momento que a empresa ela trabalha para poder produzir mais, ter melhores resultados, também a pessoa, o ser humano, biologicamente falando, ele também tem que receber essa confiança da empresa para que essa troca seja mais equilibrada. Então, a partir que o empregado recebe esse favorecimento da empresa, onde, como a colega falou, que é preciso que a pessoa não se sinta como um autômata, simplesmente lembrando da época do Chaplin, né, dos tempos e movimentos, da época da indústria, e hoje nós estamos num período pós-industrial, então é um momento que o ser humano, ele é ser humano, ele não é mais uma peça na engrenagem, ele não é uma máquina. Então, nesse sentido, eu acredito de que essa troca de favores, né, tanto para a empresa quanto para o empregado, ela é benéfica. Uhum. Daqui a pouco a gente vai saber de que forma o Sebrae auxilia as empresas na formação
desse tempo, desse espaço, né, para a criatividade desse trabalhador. Mas antes eu quero saber do Adriano, que é professor Adriano, que é filósofo, né? Onde é que a gente virou máquina? Tá, sabemos que tudo veio da Revolução Industrial, mas isso virou uma bola de neve, uma loucura, né? E paralelamente a isso tem volta? A gente consegue dar uma parada nisso? Bom, assim, é difícil dar uma resposta em definitivo, mas acho que vale a pena pensar que esse cenário em que a produtividade, o trabalho, a ocupação, o ganhar a vida, define todas as instâncias da vida é muito recente, em termos históricos. Ainda que é um recente já distante, tem a ver diretamente com a Revolução Industrial, com o surgimento da Idade Moderna. E é justamente nessa época que nós temos o nascimento de uma visão positiva do trabalho, porque até então o trabalho era visto como uma das atividades mais vergonhosas e era tido como sinal de condenação a algum tipo de desgraça, como nos mitos gregos, como na própria Bíblia. Nós temos essa imagem do trabalho como algo negativo. Na Idade Moderna há uma valorização do trabalho e uma progressiva expansão da atividade do trabalho sobre todas as outras atividades criativas, e mesmo o ócio, ele foi, que era antes tomado, pelo menos entre os antigos, como aquele tempo que você não está dedicando a ganhar a vida, para poder se dedicar a algo mais elevado do que isso, mesmo isso tem sido assabancado, cooptado progressivamente pelo processo ou de produção ou de consumo. É claro que isso não deve nos impedir de perceber que a melhoria nas condições de trabalho é algo a ser sempre a ser celebrado, ou seja, você ter condições insalubres no espaço onde você ganha a sua vida, você se mantém, busca a sua sobrevivência, isso claramente não é bem-vindo. Então as iniciativas no sentido de favorecer uma melhoria das condições de trabalho é sempre bem-vinda. Ocorre que, ao mesmo tempo, devemos estar atentos ao fato de que não devemos fazer com que todo o tempo do trabalhador, mesmo de descanso e mesmo de ócio, para ele poder dedicar a qualquer outra coisa, que não tem necessariamente a ver com ele ser um melhor trabalhador, mas ser outra coisa. Isso não deve ser cooptado por essas expressões como o ócio produtivo. O ócio tem que ser produtivo, mas não necessariamente para a empresa, embora possivelmente também para ela. Eu estendo isso. É possível você ter uma qualidade de vida no trabalho e, ao mesmo tempo, aproveitar esses espaços de ócio produtivo que, como a gente colocou aqui, lógico que é o que a empresa visa para aumentar a produtividade dela, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Como compatibilizar eficiência e eficácia organizacional com o bem-estar dos trabalhadores. O que a gente vem observando no escopo acadêmico é que muitas vezes as organizações elas estão investindo em projetos, em programas de qualidade de vida no trabalho com fins de aumentar a produtividade e não com fins de buscar o bem-estar dos trabalhadores. Mas uma coisa não leva a outra. Por exemplo, se eu, como profissional, consigo produzir mais, se eu me torno um profissional melhor, isso não reflete na minha vida particular? Eu me sinto melhor com isso? Perfeito. Ser produtivo é uma das formas de ser feliz, mas não esse produtivismo exacerbado que o professor Adriano comentou. Né? Gilze, você acredita que esse método de descanso possa ser implantado em qualquer empresa, independente de qual área esteja atuando no mercado? Sim, com certeza. Todos os tipos de flexibilização que a gente pode ter, tanto no perfil de trabalho, por exemplo, o próprio job rotation, que é a possibilidade que a empresa dá de uma pessoa que exerceu sempre uma mesma função numa área, de ir para uma outra, já é visto como uma coisa positiva para aquele trabalhador. Então, a gente acha que precisa ser aquelas empresas perfeitas de filme que aparece por aí, mas, às vezes, aquele simples durmódromo que a gente tem, às vezes, para as áreas mais operacionais que existem nas empresas, isso dá uma revigorada na saúde. A gente tem empresas, principalmente essas mais ligadas à criação, de marketing, publicidade e área comercial, que investem em espaços e momentos
colaborador pode fazer atividades que não estejam exatamente relacionadas à atividade produtiva, e com isso ajuda ele a ter insights. Então você tem empresas que, se não têm condições de ter uma academia, já passam a ter uma bolsa academia para que essa pessoa possa ir lá, possa correr e possa ter novas ideias. Os insights, eles vêm de momentos em que a gente não está diretamente ligada àquela produção da gente. Então, às vezes, com um objetivo não tão nobre como a saúde e a qualidade de vida do colaborador, mas é melhor do que a gente não ter nenhuma iniciativa. Então, esses momentos de apropriação, de um momento de mente livre, às vezes não precisa nem ser fora e nem numa outra sala especial, mas momentos de mente livre são fundamentais para que esse trabalhador trabalhe melhor e que traga mais resultados para a empresa. Sim. Pois é, mas a gente vive duas situações. Nós temos aqui o que foi levantado com o livro, né, o ócio produtivo, que é uma proposta que vai além desses espaços que a gente tem na empresa, onde o funcionário, no horário do almoço, ele vai ter um colchão para ele dormir, uma mesa de sinuca para ele se distrair, e ele traz uma proposta um pouco... como é que eu falo, mais forte no sentido de tirar o trabalhador do local de trabalho. Por exemplo, ele sugere, inclusive, que ao invés de trabalharmos 5 dias por semana, a gente trabalhe 3. Ao invés de trabalharmos 8, a gente trabalhe 6. Porque esse outro período, nós estaríamos com a mente descansada e, assim, voltada a desenvolvermos mais coisas. Ele fala que nesse momento que você está parado é onde podem surgir ótimas ideias, né? Mas nós vamos ver, antes de ouvir a opinião de vocês, nós vamos ver o que as pessoas nas ruas pensam sobre esse assunto. Será que descanso é um incentivo para trabalhar mais? Vamos ver. Em 2014, dos 11 feriados nacionais, 7 caíram em dias de semana. Já neste ano, o calendário traz boas notícias. Dessas 11 folgas, 10 caem em dias úteis e devem ser prolongadas. Mas será que os brasileiros gostam tanto desses feriados? Esse ócio faz bem? Eu acredito que sim. A gente usa para descansar, viajar, e aí a gente volta, digamos assim, com ânimo renovado. Dependendo do tipo de trabalho, né, que as pessoas fazem, às vezes elas voltam até mais motivadas. Com menos disposição, porque a pessoa vai curtir, né, o carnaval, aí esquece que tem que voltar a trabalhar na próxima semana, aí fica assim, meio relaxado, né? Descanso com a família, eu saio, me divirto, entendeu? Volto mais disposto para o trabalho. A economia do país, tudo para, aí volta todo mundo pregado, cansado, tudo. Feriado pro Brasil é prejuízo. Mais preguiçoso, tem que trabalhar de segunda a sábado. Com certeza volta mais cansado. Sem feriado eu já tô com preguiça, imagina com feriado. Voltando com preguiça ou sem preguiça, um feriadinho sempre é bom, né? Mas quem não gosta muito é o comércio. Para a Federação do Comércio, para cada dia de feriado, o comerciante deixa de faturar 227 milhões de reais. Nós vamos ouvir agora o que diz o presidente da FEComércio, José Evaristo dos Santos. Isso representa, em tese, cada feriado 5% do faturamento. É uma perda considerável que a gente tem e que precisamos pensar que o Brasil precisa produzir. O comércio gera em Goiás cerca de 745 mil empregos diretos. Doutora, é normal voltar com uma certa preguiça depois de um feriado prolongado? Isso é do ser humano? Então, depois de um feriado prolongado, se espera que a pessoa volte um pouco mais animada para o trabalho. Mas isso é interessante, porque a gente observou nas falas que existe uma cisão no que se refere ao ambiente de trabalho e ao ambiente fora do trabalho. E aí eu chamo a atenção para a seguinte questão: por que não o ambiente de trabalho também ser prazeroso para o trabalhador? Porque o que a gente observa é sempre uma fragmentação, não é? O local de trabalho não é o local do bem-estar,
do riso, da piada, da alegria, e sim o fora do trabalho, né? Existe, então, essa fragmentação entre os ambientes, os contextos de trabalho e a vida fora do trabalho, né? Um fragmento entre o trabalho e a vida social. Gostaria de fazer uma complementação. Nós, no Sebrae Goiás, de tanto planejamento estratégico que nós já fizemos e interagimos com o empregado, de uma maneira geral, e vimos que devemos ser uma empresa biológica. Por que biológica? Justamente nessa interatividade com o empregado. Então, lá nós constituímos um grupo de coral, né? Desde da pessoa do diretor à pessoa que faz a faxina, participa ali todo mundo igual, cantando, né? Se for a questão. Também o colchomódromo, como se diz aí, na hora do almoço, ou que seja, a televisão, alguma coisa assim que dê realmente condições da pessoa estar mais tranquila. E também até a sala de ideias, para que a pessoa também trabalhe essa questão, né? E traga não só para a empresa, mas também para ela um prazer, né? Esse prazer que ela se sinta, mesmo não estando na sua casa, mas se sinta um cantinho ali que ela sinta vontade. E também uma próxima oportunidade, até um berçário, tem muitas mamães lá, e às vezes reclamam porque os filhos, mesmo depois dos 6 meses, 4 meses, ficam em casa e não têm oportunidade de ficar com os filhos. Então, isso é uma proposta de fazer essa empresa mais biológica e aí nessa interação com o ser humano traga mais sustentabilidade para todos. Mas você sente que isso já é um fato, isso já acontece no Sebrae. E vocês sentiram que o trabalhador ficou melhor depois disso? Tem 2 caminhos, né? Aqueles que são mais workaholics, como diz, assim, aquele que só trabalha. Então, quando vê as pessoas ensaiando no horário de trabalho, no coral, aquela coisa, esses ali não trabalham. Então, fica naquela questão. E, na verdade, não é assim, né? Nós também temos o banco de horas, onde você pode trabalhar essa questão, né? Então, a partir que você tenha condições de trabalhar mais, ou então negociar com os superiores, falar, olha, eu vou trabalhar menos amanhã, mas eu vou compor isso, né? E hoje, quase todo o trabalho do Sebrae é tudo no computador. Você pode estar na China, pode estar no Japão, você pode desenvolver o seu trabalho, né? Mas só que a CLT não nos permite ficar em casa, infelizmente, né? E se a gente pensar também, o ponto eletrônico, ele acaba sendo um inibidor da produtividade, porque às vezes você está ali no auge da sua produção, o trabalhador que tem que bater o ponto, ele tem que parar, tem que bater o ponto, ele vai embora, ele vai bater o ponto e voltar. Mas eu vou chamar o intervalo, Gilson, rapidinho a gente volta e nós vamos conhecer também um exemplo de uma empresa aqui em Goiânia que investiu nesse ócio criativo. Sofá, televisão, videogame são alguns dos atrativos para aumentar o conforto dos funcionários que trabalham com tecnologia. Nós vamos conhecer agora uma empresa que resolveu investir no ócio criativo para melhorar os lucros. Aqui nessa empresa de tecnologia agrícola trabalham 80 pessoas. Imagine você aqui, descansando, dando uma pausa no meio do expediente e ainda joga videogame. E segundo o proprietário, isso agrada os funcionários e beneficia a empresa. A gente começou com uma mesinha de ping-pong que o pessoal brincava mesmo quando a empresa era bem pequena. E a gente tinha um sonho depois de ter algo mais estruturado. E agora, com a ampliação das instalações da empresa, a gente conseguiu criar um ambiente mais adequado e mais confortável. E essa teoria do ócio produtivo é aprovada por todos. Bom, a gente está descansando, está se divertindo, confraternizando com os amigos, com os colegas de trabalho. A empresa demonstra que dá valor ao funcionário, né, trazendo bem-estar para o colaborador, e isso contribui para o crescimento tanto do colaborador quanto da empresa também, né? São poucas empresas que pensam no funcionário, né? E esse descanso, lazer é muito importante para a gente no desenvolvimento do nosso trabalho ao longo do dia. Esse tempo para poder fazer uma higiene mental, né, ele ajuda muito a pessoa a voltar para o seu trabalho concentrada
Outro aspecto que a gente acha importante é a integração entre os colaboradores, porque eles passam a se relacionar melhor e a funcionar melhor em equipe. Gilze, essas salas de descanso são mais encontradas nessas áreas de criações ou não? Dá ainda para encaixar em outras áreas, tendo esse lucro, como disse o proprietário da empresa? Isso com certeza, em todas as áreas, mas como a gente está discutindo aqui, a questão da força, do capital, e é claro que se investe mais na criação. Em criação ou profissionais, empresas onde você tem profissionais de nível mais alto. Por quê? São esses profissionais que eu tenho dificuldade de atrair. Então, quando você fala, vai trabalhar no Facebook e mostra o presidente andando de skate ali, todo mundo fala, uau, que empresa igualitária, sem hierarquia, onde eu posso me divertir, jogar videogame. Vai ser muito mais fácil de eu atrair talentos, de eu conquistar e manter esses talentos dentro da minha empresa. Então, a gente sabe que tem muito a ver com o perfil de profissional que está lá. A gente está falando ali de pessoas que são de tecnologia. Então, estou falando ali de profissionais que praticamente todos têm curso superior, têm um salário alto e o mercado está aquecido. Então, eu tenho que me virar primeiro para que essas pessoas se sintam atraídas a entrar ou permanecer na minha empresa. E num segundo momento, eu estou falando de uma empresa que é de tecnologia, que eu preciso de criatividade, que eu preciso de inovações, que eu preciso efetivamente pensar fora da caixa, né? Então, é fundamental que eu invista nisso. Mas, a priori, isso é bom, né? Isso é positivo para todas as empresas e para todos os perfis de colaboradores. Tá. Adriano, você colocou no começo que isso tem muito a ver com a história do trabalho, né? Com a forma como nós conseguimos ver o trabalho, né? Hoje, muita gente trabalha por prazer, gosta do que faz. Mas o princípio é trabalhar para sobreviver, certo? Exato. E é realmente possível a gente conseguir ter prazer numa coisa que o princípio dela é uma obrigação, porque se eu não trabalhar, eu não tenho como comer, como eu me deslocar, como vestir, até para aproveitar esse lazer, né? Então, é curioso que a gente não presta muita atenção, tudo bem porque não é uma coisa cotidiana, mas a própria origem da palavra trabalho, no latim, vem de tripalium, que é um instrumento de tortura. E até muito pouco tempo a gente associava o trabalho a essa coisa do extenuante, daquilo que rouba a nossa energia, que a gente poderia estar investindo em algo muito mais interessante do que simplesmente ganhar a vida, né? E a utopia do fim do trabalho, porque o Domênico De Masi escreveu recentemente, mas desde os anos, pelo menos os anos 50, mas é uma utopia antiga, ou seja, de livrar-se um dia do trabalho, apostou-se muito no século XX na tecnologia, né? E é curioso que os escritos dos anos 50, 60 sobre o trabalho, notadamente nas áreas de sociologia do trabalho, mais do que em filosofia, indicavam basicamente essa utopia de um dia deixar de trabalhar. Ou seja, o trabalho, ao mesmo tempo que tem essa imagem da dignidade pessoal, é curioso como as pessoas na rua pareciam constrangidas de desejar o tempo livre. Assumir, né? Que gosta de feriado. Que gosta, né? De feriado, né? E para gostar de feriado, não necessariamente você tem de detestar seu trabalho, né? Há profissões, eu mesmo estou na profissão que eu escolhi estar, né? E não necessariamente ganho a vida para poder juntar dinheiro para fazer uma coisa que eu gostaria de fazer. Não, eu ia até brincar aqui, né? Que filósofo e sociólogo só lê, né? Mais ou menos, essa é a questão. Mas no ócio criativo. A gente é professor. O ócio criativo é sempre trabalho. Porque, no fim das contas, eu trabalho com aquilo que me dá alegria, e aí eu empresto um pouco de alegria para o meu trabalho, mas o trabalho me rouba um pouco da alegria do que eu gosto de fazer, né? Mas, assim, não é necessariamente, eu acho que é possível, sim, imaginar o trabalho como, não nessa ideia de que todo o tempo livre é uma espécie de vergonha, mas no sentido de que esse tempo ocupado é o tempo em que você também se realiza. Ou seja, por mais que a gente fale do trabalho como expropriação de energia, expropriação de tempo, ou seja, aquela promessa de tempo livre, antes do contrário, a tecnologia hoje cada vez mais serve para que a gente trabalhe longe do espaço onde a gente está trabalhando. Então, o tempo todo trabalhando em algumas profissões, né? As criativas ou essas que envolvem
como a minha, como professor, que envolve também papel de pesquisador, etc. Ou seja, a gente está o tempo todo envolvido com isso. Depois que o cliente descobriu que dá para te achar no WhatsApp, aí acabou, aí né? Virou inferno, tem os grupinhos no meu WhatsApp, tem lá, grupinho apoio, né? Que é apoio empresa tal, empresa tal, empresa tal. Então, realmente, é isso que você falou. E aí depende muito da significação que o trabalho tem para você, né? Para você não fazer essa separação tão forte entre o trabalho onde eu estou me dá prazer ou não me dá prazer, dissociando o trabalho da sua vida e também ao clima da organização, porque às vezes você adora aquele trabalho, aquela atividade, aquela que você escolheu para a sua vida, mas infelizmente naquela empresa o clima organizacional está péssimo, então ali você vai procurar outra opção, com certeza. E tem um ponto interessante, porque a categoria trabalho, ela é central para a gente entender a nossa sociedade, a sociedade ocidental. E o trabalho, quando a gente fala em trabalho, geralmente nos remete ao trabalho assalariado e, portanto, fonte de subsistência financeira. Mas o trabalho, ele extrapola essa dimensão. O trabalho, ele é estruturante psíquico, ele estrutura psiquicamente, já dizia Freud, e atualmente é trabalhada essa ideia por Dejou. O trabalho, ele é meio de inserção social. Quem não trabalha é que tem vergonha de falar que não trabalha, porque, não é? Eu costumo falar com os meus alunos que em 10 minutos de bate-papo com uma pessoa desconhecida, rapidamente você pergunta para ela o que você faz, né? Aonde você trabalha, com que você trabalha. Então, trabalho é meio de inserção social, trabalho é estruturante psíquico, trabalho é meio de subsistência financeira. Então, a dimensão do trabalho na nossa sociedade, ela é central. Jovem, só uma curiosidade. As empresas procuram o Sebrae para implantar esse ócio criativo? Ou vocês levam isso como sugestão? Como é que funciona isso? Nós temos algumas empresas já em Goiás, em Goiânia, que têm esses espaços. Dentro da atividade do Sebrae, que seria a consultoria, no caso aí seriam para grandes e médias empresas, que as micro e as pequenas poderiam até fazer, mas é muito mais restrito. Então, quer dizer, o número de pessoas é bem menor. Agora, as grandes e as médias que poderiam estar fazendo, certamente, quando procuram o Sebrae, pode ser que tenham essa busca de informações de como se proceder diante dessa realidade. E até aproveitando a questão do Domênico De Masi, quando ele fala que para você desenvolver esse ócio criativo, você precisa de unir o trabalho, esse entretenimento que ele chama de jogo e o estudo, então, juntando essas três peças, você está praticando realmente esse ócio criativo. Então, o Sebrae, como uma empresa de vanguarda, ela orienta qualquer empresa que precisa dentro desse foco, né? Agora, mais uma vez, isso é perfeitamente viável para todo tipo de empresa. Aí, como a colega colocou, eu já penso assim que depende do estilo da empresa e do seu porte também. E então precisa ter esse cuidado. E voltando para a questão trabalhista, será que todas as pessoas deveriam ter o momento desse ócio criativo? Quer dizer, todo mundo, vamos dispensar todo mundo para trabalhar em suas casas? Tem gente que não precisa. Não tem condições, né? Então, teria, no caso de uma empresa que mexe com televendas, então, de repente, trabalhar-se-ia com essas pessoas que estão lá na ponta, né? Que de repente é 20%, 30% da empresa. Então, essas pessoas já teriam essa condição de trabalhar mais em casa, né? Só registrar aqui várias participações através das nossas redes sociais. Uma pergunta aqui do Valtir José para a psicóloga Luísa. Ele fala que nos países desenvolvidos, cada vez mais os trabalhadores podem fazer seus afazeres em casa, que aumenta essa carga horária, pode até diminuir, mas os trabalhos são lucrativos. É possível fazer isso no Brasil? Sim, né? Ou são duas realidades diferentes? Então, a gente já está com algumas pesquisas que vêm apontando esse teletrabalho, né? Esse trabalho em casa, como uma realidade que vem paulatinamente crescendo no Brasil. E é uma estratégia interessante, né? Uma estratégia que, que a gente vem observando, que o trabalhador expressa bastante alegria e bem-estar para poder desenvolver as suas atividades
em casa. Fazendo a própria carga Até horária, né? agora, gostaria de colocar, quem é que não gostaria, dentro desse home office, né, como diz o nome, de estar em casa de chinelo, de bermuda, né, lá com o seu computador trabalhando, fazendo cafuné no seu gatinho, no seu cachorro, né, ou então com o seu filhote do lado, né, com sua esposa ou seu marido. Então é muito agradável você ter esse desenvolvimento. E a empresa, muitas vezes, ela quer resultado, ela não, muitas vezes não tem que pensar só em horas, ela quer resultado. E isso é o que faz a diferença. Já é um pensamento de vanguarda, né? Hoje você tem empresas que colocam como até um benefício, né? Um benefício ou um bônus, essa possibilidade de você trabalhar em casa. Porque assim, fala assim, mas então não é ócio, está trabalhando. Mas só o tempo que você não leva em trânsito, né, as fugidinhas que passam a ser mais oficiais, a partir do momento que você está num espaço onde, né, a coisa não é tão rígida. Então, realmente traz ganhos, né? E você hoje premia cada vez mais os colaboradores que se destacam, você premia cada vez mais com viagens, por exemplo. Você pega sociedades que pensam muito dentro da caixinha, tipo, você pega aí, por exemplo, as orientais, né? Pega o Japão, você meio que você tem situações que paga para o executivo e sair. Porque para ver se ele. E ele não quer sair, né? Pagam para o executivo, ó, vai lá, é animado, se divirta, viaja, né? Porque isso é importante, porque você precisa de novas ideias. E no ambiente de trabalho massacrante é impossível você ter nenhuma ideia, nem ruim, nem boa. Então você precisa realmente de dar esse refresco aí, porque ajuda muito o colaborador. Adriano, só um pouquinho, Adriano. Eu acho que assim, o tema do ócio, não estou falando de ócio produtivo, mas o ócio é um tema central para pensar a relação com o trabalho, né? E para pensar o ócio produtivo, temos que pensar o ócio enquanto tal, né? Porque é bastante curioso, para mim é uma questão que não deveria ficar tão submersa nas nossas reflexões sobre o assunto, o fato de que a produtividade do trabalho aumentou extraordinariamente com o avanço tecnológico e nós não reduzimos nossa carga horária de trabalho. Antes o contrário, isso há uma intensificação da conexão permanente, da ocupação permanente, e é algo também a se refletir, não só a vergonha que as pessoas manifestam com o tempo livre de fato, que não é investido na formação, nem na recuperação pelo descanso, é também o caso de refletir sobre o tédio daquele que não sabe o que fazer com o próprio tempo livre. As pessoas ou trabalham, ou consomem, ou se entediam. E esse ciclo, eu acho que revela um estágio cultural, claro, ou seja, a falta de imaginação do que a gente poderia fazer, além de que simplesmente ganhar a vida, ou descansar, ou distrair, né? Ou seja, não se investe energia eu nem vou dizer exemplos de coisas mais elevadas, mas aquilo que poderia ser uma outra coisa, ou seja, imaginar compor a vida com esforços outros que não fossem simplesmente ganhar a vida. Né? Só registrando duas participações aqui da Elizabeth Venâncio e também do Elias Messias da Costa. O Elias Messias fala, quem trabalha em horário 12/36 necessita de um horário de cochilo no dia de trabalho, porque afinal é um trabalho um pouco diferente, né? E qual seria o tempo ideal para esse descanso? E a Elizabeth Venâncio, ela fala da questão que acontecem muitos acidentes de trabalho por causa da fadiga do trabalhador. Para você, Jober, a pergunta. É aquilo que a gente vê dos tempos modernos, né? Charles Chaplin. Tudo que é excessivo acaba prejudicando. Então, a pessoa precisa de ter o quê? Ter a flexibilidade, né? Ter o momento de descanso, ter o momento de lazer, ter o momento de estar convivendo com a família para poder estar, tendo um equilíbrio dentro do ambiente de trabalho. Agora, no sentido de estar nesse sufoco todo, certamente a produtividade vai cair, a produção vai cair e o número de acidentes de trabalho, o acidente certamente vai aumentar. Né? Tem outra participação aqui também do Wilson, via WhatsApp, ele pergunta ao professor Adriano, mais uma afirmação, esse ócio produtivo das empresas com entretenimento não serviria mais para distrair do que para promover a reflexão e a motivação para a vida política dentro do próprio ambiente de trabalho? Bom, a pergunta já indica uma possibilidade de resposta, né? Eu creio que, é claro que eu acho que não se deve desconsiderar que um ambiente de trabalho, como o que aparece no filme do Chaplin, ou então como os relatados
na historiografia, nas fábricas do início da Revolução Industrial, etc. A evolução das condições, é claro que é algo benéfico. Mas eu penso que toda essa imagem do ócio produtivo, sempre, a imagem mesmo, o conceito, sempre levanta para mim uma suspeita, ou seja, uma tentativa de cooptação do tempo livre do trabalhador, que já foi cooptado como lazer. Ou seja, você é reinserido no processo de produção e de consumo por meio do lazer. Você não pode se distrair simplesmente, você tem de consumir. Mas o ócio, ele sempre foi concebido como o tempo livre daquelas atividades às quais nós somos compulsoriamente condenados. Uma delas, o trabalho. Ou seja, é claro que você pode reinvestir esse seu tempo livre naquela atividade que te dá alegria, que pode ser inclusive o trabalho. Mas eu acho que toda essa dimensão de um bem-estar oculta, sim, relações de expropriação que são constitutivas do modo capitalista de produção. Ou seja, o indivíduo que trabalhava 5 horas há 50 anos produzia infinitamente menos do que hoje o indivíduo produz com 5 horas no meio de trabalho com todo o aparato tecnológico. E toda a expansão ou a ampliação da expropriação ou da mais-valia ou do tempo livre do trabalhador não reflete a redução da jornada de trabalho, por exemplo, um tema que está praticamente morto. Não é? Como é um tema do Demasi, desculpe, que inclusive ele, que levanta essa questão, fala da necessidade de reduzir mesmo a jornada de trabalho. E aí, voltando, pegando um gancho do que a Luísa falou sobre quando a gente fala de produção e de trabalho, a gente precisa estar necessariamente ligado a algo que eu faça para a minha subsistência. E um bom exemplo do ócio produtivo é justamente o trabalho voluntário. Que a pessoa trabalha para se sustentar, né, para poder viver, mas dedica horas para fazer um trabalho voluntário que é extremamente produtivo, que faz a nossa sociedade girar, se manter e que ela tem uma realização tão grande que aí ela mesma se pergunta, é trabalho, é ócio ou é lazer? E aí depende do referencial que está olhando. Para quem está recebendo o resultado daquela ação voluntária, é um trabalho. Poxa, ela está trabalhando, está vindo aqui, sei lá, me ajudar ou enfim, defender uma causa. E, ao mesmo tempo, para a pessoa que está fazendo, é um extremo lazer, né? Você viu... Vou chamar só um intervalo comercial rapidinho, depois eu quero inclusive que a Luísa responda para a gente uma pergunta de uma colega nossa de trabalho, que ela fala que a segunda-feira é o pior dia para ela. E, baseado naquilo que você colocou, deveria ser o dia que você estaria mais disposto, que você vem aí de um feriado. Nós vamos conhecer agora uma empresa lá em São Paulo que usou o ócio criativo para aumentar a produção dos seus funcionários. Essa matéria foi produzida pela TV Cultura de São Paulo. Vamos ver. Tirar alguns minutos para relaxar durante o horário de expediente é mais do que permitido nesta agência de publicidade. É recomendado. Se o funcionário está com uma certa dificuldade para desenvolver um projeto, ele pode parar, ele pode ler um livro, fazer o que ele quiser. Aqui é liberdade total para trabalhar, porque isso gera resultado para os clientes. O designer Renan aprova a filosofia da empresa. A criatividade, acredito que flua principalmente quando você se sente bem no lugar onde você está. Esse momento de tranquilidade não pode ser confundido com preguiça. Assim como essa agência de publicidade em São Paulo, outras empresas internacionais de sucesso, de variados ramos de atividade, incentivam os funcionários a fazerem pausas durante o trabalho. A técnica denominada atenção plena vem sendo adotada por gigantes como Google, Facebook, General Mills e Goldman Sachs. A necessidade de diminuir o ritmo de atividades varia entre as pessoas, mas o corpo dá sinais de que o cérebro está precisando de um descanso. Cansaço, dor de cabeça, dor no corpo e respiração curta são alguns dos sintomas. Tirar 20 minutos para ficar em silêncio, relaxando ou meditando faz o organismo liberar endorfina, o hormônio responsável pelo bem-estar, que age como uma espécie de analgésico e antidepressivo natural. A pausa, que à primeira vista pode parecer perda de tempo, é, na verdade, uma importante aliada na criatividade dos funcionários. Beleza. Esses 20 minutos são suficientes mesmo? Parando, eu falo, no meio do expediente, não no horário do almoço. Então,
são interessantes, mas não é o bastante. O que a gente vem observando que é preciso ir além desses aspectos relacionados ao lazer no ambiente de trabalho e investigar o contexto de trabalho, conhecer o contexto de trabalho. O que é conhecer o contexto de trabalho? É conhecer as condições de trabalho, a organização do trabalho, como as relações socioprofissionais que estão ali instauradas. É muito triste essa fala, né, de uma colega que chega no domingo, ela de ouvir a música do Fantástico, ela já começa a chorar, não é? Porque ela tem que ir trabalhar no outro dia. E a gente tem muitas doenças relacionadas ao trabalho. A síndrome de burnout, por exemplo, que acomete professores, não é? Ela vem e exatamente é uma aversão, não é? Que alguns trabalhadores, não são só professores, que alguns profissionais têm com relação ao trabalho. Né? Então, quando você me pergunta, os 20 minutos é o bastante? Eu acho que tem que... os 20 minutos é interessante, mas é preciso conhecer um pouco mais algumas dimensões da organização do trabalho que impactam no bem-estar do trabalhador, na sua saúde, na sua felicidade, ali no contexto de trabalho. Ó, tem a participação aqui da Valéria Gonçalves, ela fala o seguinte: os preguiçosos vão aproveitar essa deixa, tirar proveito, porque existem malandros, né, em todas as áreas. Complica para o gestor analisar isso, Jober, Dilson? Com certeza. Assim, é que nem, por exemplo, redes sociais. A gente está falando aqui do tempo livre que a empresa cede, mas também tem o tempo livre que o colaborador rouba da empresa, né? Então, as redes sociais. Tem empresas que optam, não pode, .com.br, não pode entrar, acabou. Tem empresas que são mais flexíveis, e aí vem muito da gestão. Então, essa síndrome da musiquinha do Fantástico, isso é muito forte mesmo. Por quê? Porque a pessoa não está satisfeita, desculpa entregar a colega, não está satisfeita com o trabalho que ela está fazendo ou não está satisfeita com o ambiente de trabalho onde ela está inserida. E aí não precisa, não são as redes sociais que são um problema. Por quê? Porque ela pode ficar olhando para aquela tela de trabalho o dia inteiro e não produzir nada. Pois né? é, mas aí não seria uma questão assim do empregador ter que melhorar esse ambiente de trabalho, porque eu acho assim, às vezes você, por força da circunstância, você trabalha numa função que você não gosta, tá? Um trabalho que você realmente não gosta, mas se você tem, alguém já colocou isso aqui, se você está trabalhando no que você gosta, mas o seu ambiente de trabalho não é um ambiente que te ajuda a querer ficar ali, isso já é um problema das empresas, não? Não seriam elas as responsáveis por tornar esse ambiente? E eu acredito que a tentativa delas com essas ideias seria isso, propiciar um ambiente adequado, até mesmo para o trabalhador produzir mais. Com certeza, só que a empresa, quando nos chamam muitas vezes para fazer um trabalho de consultoria numa empresa, se foca, vamos desenvolver as competências do colaborador. A empresa raramente nos chama para falar, eu quero desenvolver as competências da minha organização. Como é que eu estou no engajamento, cuidando das pessoas que estão aqui? Então, realmente, existem empresas e empresas. Agora, aí vamos voltar para o colaborador também. Até quanto isso está sendo externalizado, para que ele também, já que ele está se sentindo incomodado, ele ajude a mudar a roda. E aí vem a responsabilidade dos gestores, que por estarem numa posição privilegiada dentro da empresa, serem sensíveis com os seus liderados para conseguirem perceber o nível de satisfação dessa pessoa ali dentro da empresa. Concordo sim, isso é responsabilidade da empresa. E aí é por isso que a Luísa fala, não adianta só os 20 minutos, não adianta ter a sala de videogame se você tem um líder que pratica com você todos os dias um assédio moral, que não tem como. Não adianta videogame, não adianta uma excelente comida, não adianta, no caso, por exemplo, as agências de publicidade, que é muito comum, passou do horário, pede uma pizza, uma cerveja e vamos criar. Se você não está feliz ali, a coisa não vai funcionar. Só que, se você já tentou resolver esse problema e você não conseguiu, antes que isso te maltrate, porque a gente está pensando aqui nas pessoas, né? Então, antes que isso te maltrate,
tome uma providência de buscar uma outra colocação, né? Pois é, mas na prática, gente, isso não é fácil, não é? A pessoa, às vezes, ela largar aquilo, olha, aquilo ali não dou conta, não me enquadro naquilo, vou sair, vou arrumar. Às vezes a pessoa não consegue, e às vezes não consegue essa abertura de mudar a sua empresa, né? Com certeza, mas hoje é aquela história, né? Vaga para Neymar, tem muita. Mas quantos Neymar a gente tem? Poucos. E aí vem a história, para bons profissionais, para profissionais de talento, é como somos aqui, né? Nós somos uma minoria que estamos fazendo o que gostamos e podemos escolher, né? A gente sabe que isso não é para todos, mas eu tenho certeza que se a pessoa não está feliz, ela tem que tomar atitudes para resolver o problema, seja internamente ou seja buscando uma outra opção, né? Porque se ela não fizer isso agora, o máximo que ela vai fazer é prolongar esse sofrimento. Mas uma hora ela vai dar o grito de liberdade, porque ela não vai dar conta. Eu vejo assim, a empresa, ela precisa justamente de ter a visão de, mais uma vez eu reforçar, de ser biologicamente correta. Porque se houver essa interação, se a pessoa sentir que ela é valorizada como gente, como ser humano e poder trabalhar com vontade, com vigor, com determinação, então a coisa flui com mais intensidade. A maior motivação não é o salário? Bom, o salário é a alternativa para se manter, né? Eu acho que a gente não pode... Há várias formas de trabalho, nós temos pessoas que... Os profissionais liberais, ou seja, outros que são funcionários de empresas privadas, funcionários de empresas públicas, há várias experiências de trabalho. E o salário, é claro, é a remuneração por aquele tempo emprestado para gerar um certo lucro para o empregador, né? E nesse sentido, eu tenho a impressão de que quem trabalha só pelo salário, para juntar um dinheiro, para poder depois tentar viver, trabalhando 44 horas por semana e gastando, sei lá, 3 horas para ir e voltar do trabalho por dia, ele está juntando alguma coisa para alguma coisa que não vai servir, né? Porque ele nem vai poder usar, nem vai poder. Então, se o incentivo for estritamente o salário, eu acho que não faz sentido. Uma coisa que não pode ser escamoteada todo o tempo do trabalhador, ele é tempo empregado para gerar lucro para quem o emprega. Então, discussão sobre tempo livre tem de ser também discussão sobre lucro, ou sobre as formas das relações sociais em geral. Ou seja, uma empresa socialmente responsável, eu acho que ela não pode ignorar os aspectos políticos da relação mesmo empregador-empregado, que não foi criado ontologicamente, ou seja, não foi criado no outro mundo. É uma relação social. Só registrando as duas últimas participações, o Rodrigo do Fim Social. Ele fala o seguinte, que o déficit de funcionário das empresas que procuram economizar ao máximo, elas não permitem que o trabalhador tenha uma rotina agradável. Geralmente é fatigante devido à sobrecarga de serviço. E também tem a participação do Paulo Sérgio via telefone, da Vila Canaã. Ele vê com preocupação a crise que o Brasil está passando na economia e fala que nessa época de feriado o Brasil devia se dedicar mais na criação de projetos ao invés de pensar em carnaval e feriados. Mas aí a gente cai naquela primeira questão nossa, né? O descanso, ele não revigora, Luísa? Não é importante isso? Quer dizer, nós temos um dia da semana para o descanso exatamente porque o próprio organismo precisa disso, né? Inclusive, quando a gente fala, a Dilson falava hoje com a tecnologia, ela aumentou realmente o trabalho e às vezes as pessoas acham que facilitam o trabalho. Eu acredito que há uma sobrecarga intelectual da pessoa e isso, o desgaste maior. Rapidinho, Luísa e o Adriano, pra gente. Você concorda comigo? Concordo sim. Acho que é necessário o descanso, ele revigora, ele dá novo ânimo, ele dá vitalidade, mas também eu complemento essa fala insistindo que eu acho que a gente tem que conhecer o contexto de trabalho. Na fala anterior ele fala da sobrecarga de trabalho. Não é? Então, é preciso a gente conhecer as condições em que esse trabalho se dá. E, a partir desse conhecimento, propor melhorias, tentando eficiência e eficácia organizacional, uma vez que é essa a missão da empresa, com o bem-estar do trabalhador. Eu acho que esse é o desafio. Adriano. Bom, eu queria só comentar, acho que a última fala, né, a fala do colega da Vila Canaã, né?
Foi da questão da política, da economia do Brasil e a questão do feriado. Olha, Você deve se dedicar... boa parte da nossa crise atual tem a ver com incapacidade de gerar superávit primário, que é volume de recursos para poder pagar a renda daqueles que vivem de renda. Ou seja, bom, tem gente vivendo de renda. Metade do nosso PIB é utilizado para pagar a dívida pública. E a gente vai, então, ter de trabalhar até no carnaval para poder sustentar quem está vivendo de renda? Eu acho que as questões do trabalho são muito mais do que simplesmente trabalho e preguiça. São relações sociais de produção que têm de ser pensadas para além da relação trabalho-preguiça, trabalho-ócio, né, que são mais complexas. Eu acho que de tudo que a gente podia resumir é o seguinte: lógico que a empresa visa lucro, ela vai implantar políticas para aumentar o seu lucro, mas a questão biológica não pode ser ignorada. Se você não pensar no seu trabalhador, ele não vai render, você não vai ter lucro, certo? E o próprio perfil, o próprio tipo de lazer que a pessoa tem. Porque uma coisa é você ter o que revigora, é aquele lazer ativo. Aquele lazer passivo, aquela prostração que você tem, porque você não tem nem mais energia para fazer nada, realmente não vai deixar a pessoa mais animada na segunda-feira. Mas se ela teve um bom almoço, foi no parque, enfim, com certeza ela vai estar mais animada na segunda. Certo. Dilze, obrigada pela sua presença. Joubert, foi um prazer recebê-lo. Professor Adriano, Luísa, obrigada, gente, pela contribuição aqui para o nosso tema. Obrigada a você, telespectador, que ligou, participou. Fernando. Várias participações aqui não foram lidas, Gilcimar, Rafael, Zenóbia, mas agradecemos a participação. Obrigada. Para você, uma boa noite. Não perca a reprise do Sobre Todas as Coisas no sábado às 7 da noite. E na próxima segunda estaremos aqui. Segunda de Carnaval. Sobre Todas as Coisas tem um tema para você também. Boa noite.